Muito bem, de volta com o programa Consenso dessa noite, fazendo um balanço, passando a régua aí no processo eleitoral, entendendo o que aconteceu, as lições que nós tiramos. Aliás, o programa Consenso tem esse papel importante de repercutir e de refletir, sobretudo no meio cristão, evangélico, aquilo que acontece de mais importante na sociedade. E nós estamos conversando sobre esse assunto. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue ligado com o programa Consenso. Professor Cláudio, só para a gente poder fechar o raciocínio, então, o problema não é o Tiririca em si, o problema são os outros candidatos que ele traz a reboque. São os outros candidatos que ele traz a reboque. No caso de personagens tipicamente assim, que se apresentam, fazem questão de se apresentar de forma folclórica, possivelmente o papel deseducador que ele exerça ao fazer a sua campanha. Alguns deles perdem uma oportunidade extraordinária de fazer uma pedagogia política com a sociedade, com o seu público, que seria extraordinária. E aí o Eli, que gosta de polêmica, e o Paulo Salim Maluf? Tem sobrevida também? Então estou no programa errado. É Consenso, estou no programa? Tem sobrevida também o Paulo Maluf? Porque o Paulo Maluf é impressionante. Veja, pior do que a gente está falando aqui de Tiririca, da mulher pera, sei lá que fruta mais tem por aí, candidata Romário. Pior do que tudo isso, são os candidatos que se apresentam prometendo coisas que são inexequíveis. Coisas que sequer podem ser cumpridas porque fere a competência do cargo que está disputando. Tem promessas que só podem ser realizadas através de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Perfeito. E as pessoas votam. Você até falou que está pena de morte, então, né? Você falando aqui Tiririca, Romário, Bebeto. Pior são esses candidatos que prometem certas coisas que a gente sabe que são inviáveis e são eleitos. E eles prometem porque não conhecem ou porque querem ludibriar mesmo? As duas coisas. Porque sabem que o eleitor, grande parte, é desinformado, e outros porque eles também não conhecem as suas atribuições. Basta observar que muitos candidatos estão filiados a determinados partidos que sequer conhecem os programas. Estão lá, como eu disse, momentos atrás, lamentável. Por uma sobrevivência eleitoral. Deveria haver uma legislação e um órgão coibidor, onde a semelhança do PROCON, em que é proibido propaganda enganosa, fosse impedido ao candidato fazer promessas que são ou incompatível com a legislação vigente ou com o cargo para o qual... Mas a legislação eleitoral já diz isso, Robson. Ela já diz. O problema é que a justiça tem que ser provocada. A lei já diz. O Código Eleitoral é muito claro. Não pode haver propaganda que use subterfúgio, que tente seduzir o eleitor. O artigo 242 do Código Eleitoral fala nisso. Mas a questão o problema é que precisa ser provocado. Exatamente. Porque o ponto e aí o povo não conhece a lei disso. O exemplo do PROCON, por exemplo, que foi levantado aí, é a questão típica. Você não tem fiscal. Tem um corregedor dos programas eleitorais. Já fala disso. É verdade. Ô professor Cláudio, o senhor que é um estudioso da matéria e conhece a fundo essa questão, como é que fica o Lula agora, o nosso Luiz Inácio Lula da Silva? O que o Lula vai fazer em 2011? Não peça para perguntar para ele, por favor. Vai fazer campanha pro filme dele ganhar o Oscar. Tarde demais, né? Acho que Lula volta ao cenário político partidário mesmo, disputando eleição, porque ele declarou há um tempo atrás que achava que o presidente, pela envergadura da função e do cargo, não deveria mais postular outro cargo ou disputar outra eleição. Ele falou isso, não sei se referindo ao Senado e tal. Você acha que ele volta? Olha, veja, o discurso do presidente foi no sentido de... disse que não disputaria, que a Dilma teria todo o direito de ter a sua reeleição, tudinho, mas a gente sabe que a gente tem um cenário de fragilidade partidária extremamente delicado no país. E que as personalidades, historicamente, no século XX inteiro, e não mudou nesse momento que a gente está vivendo, elas têm uma preponderância muito maior sobre suas siglas, suas agremiações, até mesmo aquelas que aparentemente a gente imaginava que eram partidos políticos consolidados, como era o PT. O Lula adquiriu uma preeminência sobre o PT impressionante. Mas esse seria um caso, Bispo Robson, especificamente do Lula, porque, por exemplo, a Dilma, e o Zé Disseu disse isso, abertamente em Salvador, a Dilma, ela vai permitir o jeito PT de governar. O que não aconteceria com o Lula. É uma coisa específica do Lula ou realmente acontece pela fragilidade proeminente dos partidos? Duas coisas. Em primeiro lugar, o que é que se faz com o ex-presidente? Há duas tradições, né? Uma tradição americana de outros países, que o ex-presidente criou a Fundação Cultural, com a sua biblioteca,
e passa a ser uma espécie de reserva intelectual, de experiência, dá conferências, inclusive pagas, escrever livros de memórias, e tem esse papel. Isso acontece muito nos Estados Unidos, aconteceu com Mandela na África do Sul. Outros países incorporam a experiência formalmente. Na Itália, todo ex-presidente ele é senador vitalício. Na Grã-Bretanha, a rainha tende a transformar o ex-primeiro-ministro em par do reino para que ele tenha assento na Câmara dos Lordes. No caso brasileiro, Cláudio bem colocou a fragilidade dos partidos. O PT tinha tudo para ser o primeiro grande partido do Brasil, onde a ideologia e o programa era maior do que o personagem. E isso nós criticávamos o PDT em relação a Brizola. E no caso, essa exceção não funcionou. Quer dizer, no caso, o Lula hipertrofiou-se, atrofiou o partido, mudou a ideologia do partido. No lugar de ser o partido que ouvia as bases são controladas. E ele governou com essa, cada vez reduzindo a quantidade de quadros petistas na cúpula do governo, aumentando a base aliada. E então é um personagem que ficou maior do que o partido, ficou maior do que muita coisa. Ele poderá ter uma fundação, ele poderá ter, quem sabe que é uma das opções, um cargo em organismos internacionais, seja na ONU, na Unesco, na OEA ou na Unasul, né, que é essa nova entidade aqui da América Latina. E aí o grande risco é aquela do bota o retrato do velho de volta, que aconteceu com Vargas em 50. Você acha que acontece isso, Conselho? Bota o retrato do velho de volta? Há algumas coisas que precisam ser levadas em consideração. Dilma, ela não é de origem petista, ela é de origem pedetista. Né? Então não vejo um puro sangue na presidência da República, caso seja Dilma presidente. É uma convertida. Primeira coisa. É uma convertida, né? Segunda, a candidatura dela é uma candidatura de conveniência. Porque os possíveis candidatos à sucessão de Lula, ou de um do PT histórico, estavam todos eles com as suas imagens arranhadas. Sanguessuga, vampiro e mensalão. E aí ela tornou-se uma candidata do laboratório especificamente de Lula e não do PT. A Marina, professor Cláudio, seria a candidata mais fácil de ser eleita pelo PT? A Marina Silva? Talvez fosse mais digerível pela massa dos filiados históricos do partido, até pelo perfil de sua história pessoal. E até pelo Silva também, né? Pelo Silva também. Pelo Silva também. Mas eu também tenho a impressão que parece-me que seria menos controlável pelo Lula. Eu acho que esse é o grande fato, que ela não tenha sido... A Marina seria menos controlável pelo Lula. Porque veja, se é bom? Veja, se a gente for pensar, for examinar um pouco, a Marina teria todo o perfil para ter sido a candidata escolhida pelo Lula. De origem humilde, tinha uma trajetória muito parecida com a trajetória de vida pessoal do presidente, uma trajetória de superação, é uma mulher inteligente, bem relacionada, articulada. Vários mandatos. Todos no PT, não é uma neófita. Então, mas aí... a militância específica de Marina e a origem política dela no norte do país, a luta com Chico Mendes, o problema específico da questão da discussão do meio ambiente, uma concepção de mundo muito bem estruturada. Não estou dizendo com isso necessariamente que o governo dela seria um sucesso, mas ela parece-me a mim que ela tenha um perfil ideológico muito mais coerente, bem construído, ancorado do que outras possibilidades que o partido teve à mão. Isso daria a ela uma mobilidade muito maior, e ela não se contentaria com ingerências do ex-presidente da República. E isso é um projeto hegemônico. O presidente pretende ter um grupo que caminhe. Eu lembro quando no início do governo se dizia muito, quem manda no Lula é o Zé Disseu, quem manda no Lula é o Palocci, quem manda no Lula é não sei quem. E cada um foi caindo, mostrou que manda em todos. Foi ficando. Esse aspecto que o Cláudio colocou é de suma importância. A candidatura de Marina seria fortalecer o Partido dos Trabalhadores e sua trajetória histórica. Mas nós tivemos nesse governo não o petismo, mas o lulismo. E o lulismo predominou sobre o petismo. E foi um empobrecimento não só para o Partido dos Trabalhadores, mas um empobrecimento para a democracia brasileira. Só para a gente poder concluir aqui, a votação da Marina te impressionou? A votação de Marina impressionou porque alguém que saiu a pé, que teve promessa de muita gente se filiar ao partido, não se filiou. O Partido Verde é um partido frágil e significa uma estrela em ascensão
no cenário político brasileiro, uma atora que faz parte do cenário político brasileiro, porque não necessariamente com mandato. Sempre digo, você, quando disputa, você tem que ganhar a campanha, tem que ganhar a eleição e tem que ganhar o mandato. Mas é uma autora com um desafio muito grande a vencer, porque veja bem, ela sai maior do que entrou da eleição, sem sombra de dúvidas, inclusive muito maior do que o Zé Serra. O Zé Serra é passado, inclusive dentro do PSDB. Agora, Marina tem um desafio porque ela está num partido inexistente. E num partido que ideologicamente não combina muito com ela. Ela é maior do que o partido também, né? Ela é muito maior do que o PV e ideologicamente ela não combina com a maior do que e diferente de, né? Maior do que, maior do que e diferente de. Tá certo. Rapidamente o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta.